pode, talvez, não sei, querer saber como é que nós estamos, eu e a Rosângela. E estamos ainda vivendo o nosso luto. Hoje completam 5 meses e 19 dias que o nosso filho Rafael partiu. Não é fácil atravessar esse vale escuro, sombrio, mas Deus tem nos sustentado, Deus tem nos dado da sua graça, e nós cremos firmemente que as orações de vocês têm nos sustentado. Tem sido a maneira pela qual Deus está nos conduzindo nessa experiência assim tão difícil na nossa vida, mas, como diz Paulo, escrevendo lá aos Coríntios, na segunda carta, ele, falando das fragilidades humanas, ele diz que nós somos vasos de barro, mas que contemos um tesouro. E num determinado momento ele diz que nós, algumas vezes, somos derrubados, mas não destruídos. Então a gente está passando por essa experiência, né? Fomos derrubados, mas Deus está juntando os cacos, está nos sustentando, e nós estamos aqui. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler de 9 a 15. Mateus 6, de 9 a 15. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. O tema dessa mensagem é oração poderosa. Oração poderosa. Se quiser acrescentar ali, Lucas, oração poderosa. Aí está só uma oração normal, né? Mas agora sim, oração poderosa. Jesus falou sobre oração, ensinou sobre oração aos seus discípulos. E aqui nesse texto de Mateus, que é uma parte do sermão, chamado Sermão do Monte, ele fala, então, a respeito da oração, dizendo aos seus discípulos: olha, quando vocês forem orar, não vão para as praças e transformem a oração de vocês num espetáculo público. Não, quando vocês forem orar, vão para os seus quartos, fechem a porta e falem com o Pai em secreto, e o Pai que te ouve em secreto vai te responder e te abençoar e te ouvir. E ele diz mais, né? Diz, olha, então não sejam como esses religiosos que gostam de orar para aparecer. Inclusive, o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, ou do que vocês precisam, antes mesmo que vocês peçam a Ele. Então, de repente, pode surgir aqui uma dúvida. Poxa, se Deus sabe o que eu preciso antes que eu peça, então por que eu preciso pedir? Então, a resposta é: não sei. Só sei que Jesus está dizendo, Jesus orou,
E Jesus ensinou aos seus discípulos e discípulas que deveriam orar. Então a gente simplesmente ora. Evidentemente que eu acho que Deus quer que a gente verbalize os nossos sentimentos, as nossas necessidades, os nossos anseios e tudo mais. Um outro problema poderia ser, bom, mas o Jesus está ensinando aqui sobre a oração como uma prática individual. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o Pai Celeste de forma secreta. Então, a oração, segundo esse texto que vem ali no capítulo 6, a partir do versículo 5, alguém poderia então pensar, bom, a oração o significado da oração é individual, é pessoal. Como a gente vai praticar uma oração pública, uma oração coletiva? Mas quando a gente vai ler a Bíblia toda, o Novo Testamento, a gente vai lá, por exemplo, no livro de Atos. O livro de Atos fala que aqueles primeiros cristãos, homens e mulheres convertidos, perseveravam unânimes no templo, mas também de casa em casa, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a igreja lá do primeiro século, a igreja original, ela praticava a oração. Um pouco mais adiante, ali no livro de Atos, no capítulo 4, quando Pedro e João são soltos, eles haviam sido presos porque estavam falando de Jesus para a cidade, eles estavam proibidos de fazer isso, foram presos. Mas depois as autoridades que os prenderam perceberam que não era um bom negócio prender aqueles homens que eram tão populares ali naquele momento, na cidade. Então, soltam os dois, mas novamente lhes advertem, vocês não falem mais sobre esse nome, sobre esse Jesus. E aí eles saem da prisão e vão procurar os irmãos e irmãs que estavam reunidos em algum lugar. E quando eles chegam lá, aquela grande alegria, aquela alegria se transforma numa oração coletiva, e eles começam a dar graças a Deus e glorificar a Deus por Jesus e tal. E diz lá o texto de Atos, no capítulo 4, que o lugar onde eles estavam tremeu. E eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar com ousadia de Jesus na cidade. Quando Jesus ensina essa oração, a oração do Pai Nosso, ele está ensinando um modelo de oração que pode ser individual e que pode ser coletiva. É a oração do Pai Nosso, como a gente costuma dizer, ou desde que eu era criança na igreja, a gente chamava também de oração dominical, porque a gente só fazia aquela oração no domingo, na igreja. Mas a gente pode orar, claro, essa oração individualmente, todos os dias, onde a gente estiver. E a igreja pode orar também, enfim. Essa oração, ela é poderosíssima por causa do seu conteúdo. Antes de eu continuar a mensagem sobre oração poderosa, eu quero dizer a vocês que eu estou enfrentando um outro problema. Eu estou enfrentando uma crise no nervo ciático. Quem já teve isso sabe o que é. O meu grande drama é ficar em pé muito tempo. E ele já está aqui dando um sinal. Então talvez eu vá para o banquinho. Não sei se... Aqui? Alguém já me disse o seguinte, Joel, esse é um problema de DNA. DNA. O que é DNA mesmo? Data de nascimento antiga. Aqueles que estão há mais tempo aqui na igreja, sabem que eu pregar sentado aqui no púlpito não é algo que já não tenha acontecido. Né? Nessa minha vida aí de atleta, já algumas vezes me machuquei, houve momentos em que eu tinha que pregar sentado, tinha rompido
tendão de Aquiles. Mas vamos retomar. Vamos ao que interessa. Essa oração, ela, pelo seu conteúdo, ela pode transformar a nossa vida, pode ser um repertório de conversa com Deus que nos dê estrutura para a gente viver como pessoas, mas é uma oração também que pode ser um fundamento para a sociedade. Ela tem um sentido pessoal e um sentido social. Porque Jesus começa ensinando, falando nessa oração, algo que é extraordinário. Pai Nosso. Vocês, então, meus discípulos, vão orar assim. Comecem dessa forma. Pai Nosso, que estás nos céus. Pai Nosso. E essa é uma característica muito especial do cristianismo. Ter essa intimidade com Deus e chamá-lo de Pai. Jesus até num outro momento usa uma outra expressão lá do aramaica, não é? Abba. Abba denota ainda mais intimidade com Deus. Abba significa paizinho. Então, é algo extraordinário a gente ter um Deus que não é um ser tão superior e por isso mesmo tão distante, com quem nós não possamos ter intimidade. É isso que o Evangelho nos ensina, é isso que a palavra de Deus vai nos ensinar. Apesar de toda a sua grandiosidade, o Deus extraordinário, o Deus poderoso, mas é o Deus também presente. É um Deus que está do nosso lado e que gosta efetivamente que nós o chamemos de Pai. E chamemos a Deus de Pai coletivamente. Nós somos filhos e filhas de Deus. Isso deve ser o suficiente para nos manter unidos, para nos manter ligados, para termos um mesmo objetivo de missão na vida, para direcionarmos a nossa vida sob a orientação desse Pai, que é aquele Pai da parábola que Jesus contou, mesmo quando o filho resolve sair, mesmo quando o filho resolve seguir uma vida própria, pessoal, e abandona a casa do pai, o pai está lá aguardando cada dia o retorno daquele filho pródigo ou daquele filho rebelde. Pai Nosso. É uma das coisas extraordinárias e maravilhosas do cristianismo. A gente poder chamar Deus de Pai, que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Como é que nós santificamos o nome do Pai que está nos céus? É vivendo de maneira correta, de maneira coerente nesta vida. Quando nós vivemos um cristianismo, uma fé que é pautada nos princípios que o próprio Jesus ensinou e no princípio maior, que é o amor, quando nós vivemos isso, onde vivemos, quando nós vivemos isso por onde passamos, a começar dentro da nossa casa, mas lá no trabalho, nas ruas da cidade, com os nossos vizinhos, amigos, familiares, quando nós vivemos dessa forma, nós estamos honrando o nome do Pai. Porque se nós dizemos que somos filhos e filhas de Deus, mas damos um mau testemunho aí fora, mas vivemos como se não fôssemos filhos e filhas dele, nós estamos desonrando o seu nome, maculando o seu nome. Então, Pai nosso, que está nos céus, santificado, honrado seja o teu nome. Olha só como a oração, ela também traz sobre nós uma responsabilidade muito grande.
São privilégios e responsabilidades que nós encontramos nessa oração poderosa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. O reino de Deus, o que é? Paulo escreve lá aos Romanos, no capítulo 14, dizendo: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É esse reino que nós devemos ansiosamente aguardar, ansiosamente fazer por onde esse reino chegue mais rapidamente, se complete mais rapidamente, porque o reino de Deus já foi implantado. Jesus disse aos seus discípulos, em determinado momento: o reino está dentro de vocês. O reino começa dentro de nós, na nossa vida, e o reino deve se espalhar por onde a gente passa, onde a gente vive. E não é um reino caracterizado pela opressão, pelo domínio, pelo medo. Não, é um reino caracterizado, eu gosto muito, já me referi a ela, dessa definição de Paulo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O quanto esse mundo precisa disso. Ser cristão, homens, ser cristã, mulheres, pode fazer muita diferença nesse mundo que aí está, tão tumultuado, meio que virado de cabeça para baixo. Tantos conflitos, tantos desencontros, tantas divisões. O reino de Deus não é um reino que divide as pessoas. Não é um reino que oprime as pessoas, que traz peso na vida das pessoas. O reino de Deus é justiça em todos os seus níveis, paz e alegria no Espírito Santo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa batalha das vontades é uma batalha difícil. E nós temos as nossas vontades, não é verdade? E às vezes nós queremos transformar as nossas vontades em vontade de Deus. Quando eu me refiro a esse texto, quando eu me lembro desse texto, me lembro também de uma história acontecida há muitos anos atrás. Eu era pastor lá em São José dos Campos. E num dia de semana, eu estava indo para uma das congregações da igreja para estar lá, né, presente na congregação, ouvindo as pessoas, recebendo, enfim, dando a minha assistência pastoral semanal ali naquele lugar. E quando eu estava indo, eu fui fazer aquele trajeto de ônibus, eu entrei no ônibus e tinha uma jovem que frequentava a igreja. Aí me sentei do lado dela e vi que ela estava super feliz. Puxa, bacana te ver assim tão feliz, adiante. Ela falou: então, pastor, eu estou muito feliz pelo seguinte, porque agora eu tenho certeza que eu vou me casar com o fulano de tal. Ela namorava um rapaz da igreja. E ela disse: pastor, eu tenho certeza que eu vou me casar com ele. Eu falei: é? Mas como é que você pode ter essa certeza? Ela falou: aconteceu o seguinte, pastor. Na noite passada, antes de eu dormir, eu fiz a seguinte oração: Senhor, se for da tua vontade que eu me case com ele, faça com que eu sonhe com ele nessa noite. Evidentemente que não ia acontecer outra coisa. Ela sonhou com ele, acho que sonhava todo dia, era muito apaixonada por ele. E ela falou: então agora eu tenho certeza que eu vou me casar com ele. Conclusão da história: ela não se casou com ele, ele se casou com outra. Mas olha só, a pessoa até se ilude, querendo fazer da sua vontade
a vontade de Deus. Ou fazer com que Deus, de alguma forma, realize a sua vontade, o seu desejo. E às vezes a gente fica com um certo receio de orar assim, né? Seja feita a tua vontade na minha vida, Senhor. Em todas as áreas. Às vezes a gente fica assim meio, olha, em determinada área, Senhor, pode deixar comigo que eu sei como conduzir as coisas, você não precisa se preocupar com isso. Né? Porque sabe lá o que Deus vai fazer se eu disser, Senhor, faça a tua vontade de maneira integral na minha vida. Mas recorrendo novamente ao apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos no capítulo 12, que a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. Como Paulo diz, que nós precisamos deixar que Deus transforme a nossa mente, né? Romanos capítulo 12, que Deus transforme a nossa mente para que nós compreendamos qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa. A vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. Deus não é um desmancha-prazer. Deus não tem prazer em nos ver tristes, frustrados, acabrunhados. Pelo contrário, Deus quer nos ver bem, como todo pai quer com os seus filhos, que os seus filhos estejam bem. Às vezes, claro, tem que repreender, às vezes tem que disciplinar, mas, de um modo geral, assim é o nosso Pai Celestial. Ele quer o nosso bem. E a sua vontade é boa, é agradável e é perfeita. Então, nós podemos orar, ore, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. E como é que a vontade de Deus é feita nos céus? De maneira perfeita, de maneira integral. Então, quando eu oro essa oração, eu estou dizendo, Senhor, assim como a tua vontade é feita no céu, e não há nenhum obstáculo para que a tua vontade se realize nos céus, o meu desejo é que ela se realize aqui na terra dessa forma, a começar da minha pessoa, da minha vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aqui a gente pode se lembrar da experiência de Israel lá no deserto. Israel que havia saído do Egito, aquele povaréu todo, né? Muita gente, que agora está num deserto, podiam, em poucas semanas, chegar a Canaã, mas por causa da sua dureza de cabeça e de coração, eles levaram 40 anos. Você imagina o que é isso? Um trajeto que podia ser feito em semanas, dura 40 anos. Mas apesar da dureza daquela gente, Deus não os desamparou. E eles logo começaram a reclamar, logo que entraram para o deserto, reclamar para Moisés e Arão, dizendo, vocês nos tiraram lá do Egito para a gente morrer de fome aqui nesse deserto? Porque lá no Egito nós tínhamos carnes à vontade, nós comíamos pão à vontade, e agora e aqui nesse deserto? Nós vamos morrer de fome. E aí então Deus providencia as coisas necessárias para que eles não morressem de fome. À tarde Deus mandava codornizes ou codornas, aquela carninha, e de manhã vinha o maná. O que é isso? Quando eles viram a primeira vez, maná significa o que é isso? O que é isso? Aí Moisés diz, isso aqui é o pão que Deus mandou do céu para vocês. Mas havia regras para colher o maná. As pessoas iam recolher, cada família recolhia o tanto que era necessário para aquele dia de maná. 2 litros para cada pessoa. Então, havia essa orientação. Então, vocês escolham o necessário para cada dia. Para cada dia.
No início, alguns, assim, meio desconfiados, recolheram um pouco mais. E o que eles recolheram a mais, estragou. Cheirava mal e dava bichos. Porque era para recolher só aquela quantia para aquele dia. E ele diz, na sexta-feira, no sexto dia vocês recolham em dobro, porque no sétimo dia não vai cair maná do céu. A padaria celestial vai estar em recesso, vai estar fechada. Então, na sexta-feira vocês recolham em dobro. Mas, logo no início, alguns deles saíram para ver se tinha alguma coisa no sétimo dia e não acharam nada. E diz lá então o texto de Êxodo que eles comeram maná durante 40 anos. Nunca faltou o maná, nunca faltou o pão do céu. O pão que era dado cada dia. Imagine comendo maná 40 anos. Eu assim fico pensando, devem ter surgido várias receitas de maná. Né? Maná cozido, maná à parmegiana, maná empanado, sei lá. Né? 40 anos comendo maná, devem ter usado a criatividade deles. Mas o que nos interessa aqui agora é isso. Né? Deus não falha nas suas promessas. Deus não falha no seu cuidado para conosco. Todos os dias, o pão dos céus era derramado sobre eles. Todos os dias. E é assim que nós precisamos viver, gente. Nós, o povo de Deus de hoje, o Israel de Deus de hoje, nós precisamos confiar mais nele. E não só nas nossas habilidades, não só nos nossos recursos. E não vivemos aí ansiosos. Será que os discípulos de Jesus não estavam vivendo assim, ansiosos? Naquele período já. Será que nós vamos ter o que comer amanhã? Estavam ansiosos, Jesus percebe isso. E aqui no mesmo Sermão do Monte, no capítulo 6, ele vai falar daquelas, sobre a ansiedade, aquelas palavras lindas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. O que vocês estão preocupados com o que haverão de comer amanhã? Olhem para os pássaros. Eles não semeiam, não colhem, mas você já viu algum passarinho no semáforo pedindo ajuda para comer? Não. Se Deus cuida dos pássaros, que têm uma vida tão curta, Jesus diz, quanto mais Ele vai cuidar de vocês, meus discípulos, minhas discípulas. Então ore pelo pão de cada dia e não viva ansioso, ansiosa pelo pão de amanhã. Faça o que compete você a fazer. Era preciso recolher o maná. Era preciso seguir aquela regra. Então há coisas que nós precisamos fazer na vida. Andar dentro de determinadas regras, claro. Mas sabendo que a grande providência, que o grande cuidado sobre nós vem dos céus, vem de Deus. Amém? Amém? Isso. Aí já acorda aí uma meia dúzia que está meio que... Né? Mas eu já vou terminar. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E lá no final ele vai dizer, porque se nós perdoarmos os nossos devedores, Deus nos perdoará. Mas se nós não perdoarmos os nossos devedores, Deus também não vai nos perdoar. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, da importância do perdão. Nós não podemos viver sem perdão na nossa vida. Há muitas pessoas amargas, muitas pessoas deprimidas por falta de perdão, porque não perdoaram alguém que as ofendeu, de alguma forma. E essa vida é assim, não é verdade?
Quantas vezes nós somos ofendidos? Nós somos entristecidos por alguém dentro da nossa casa. O casamento. Um casamento não pode sobreviver sem perdão. Um relacionamento familiar, relacionamento entre pais e filhos, não pode ser saudável, não pode ser abençoado sem perdão. Perdão que o marido precisa exercer, perdão que a mulher, a esposa precisa exercer, que os pais precisam exercer, que os filhos precisam exercer. Na vida profissional, quantas vezes nós somos de alguma forma ofendidos, injustiçados, sei lá. Mas se a gente não perdoa alguém, nós vivemos numa jaula de ferro. Atribuem a Shakespeare essa frase, né, de que se nós não perdoamos, se ficamos magoados, se ficamos com raiva de alguém, é como se tomássemos veneno esperando que o outro morresse. Então, o perdão, há alguns anos atrás eu estava lendo uma revista de psicologia, não tinha nada de religião lá, e me deparei com um artigo sobre perdão. Uma psicóloga que escrevia sobre a necessidade imprescindível de perdão na vida do ser humano. Mas nós não somos perdoados só se perdoarmos. Por que Jesus está dizendo isso aqui? Se a gente perdoar, o Pai perdoa. Se a gente não perdoar, o Pai também não nos perdoa. Uma explicação bem razoável que eu li há tempo atrás, é do John Stott, quando ele comentando esse texto, ele diz, aqui o que deve parecer é o seguinte, um coração que não se arrepende é um coração que também não perdoa. Então, nós precisamos perdoar, custe o que custar, as maiores ofensas, as maiores injustiças feitas para nós. Nós precisamos perdoar. E quando a gente experimenta isso, quando a gente passa por essa experiência de perdoar alguém que nos magoou, alguém que nos entristeceu profundamente, a gente sente uma liberdade, um alívio, que são indispensáveis na nossa vida. Oração poderosa. Jesus ensinou essa oração para a gente se apropriar dela. Nós precisamos encarnar essa oração. Nós precisamos vivenciar essa oração. Nós precisamos entender e assimilar e consumir o seu conteúdo. E quando a gente fizer isso de verdade, a gente vai experimentar uma vida diferente. Eu conheci uma senhora que orava o Pai Nosso, e quando chegava nesse pedaço, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ela dizia para mim, eu pulo esse pedaço, eu não oro esse pedaço. Porque eu não perdoo, não perdoarei o meu marido. Eu nunca vou perdoá-lo por aquelas coisas que ele fez. E eu conheci essa senhora muito de perto, porque era minha mãe. E uma vida inteira na igreja, meu pai. Não estou aqui desonrando as suas memórias, não, muito pelo contrário. Honro a memória da minha mãe, do meu pai, mas também pude ver o sofrimento dela. De algumas coisas que meu pai aprontou e que a magoaram profundamente. E ela morreu com essa amargura no coração.
nunca perdoou o meu pai. Então a gente precisa, não basta frequentar a igreja, não basta conhecer a Bíblia de trás para frente. É preciso viver as verdades, os ensinamentos, as realidades que a Bíblia nos ensina no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Então, experimente essa oração poderosa. Pense em cada coisa que está ali. Como é que está a minha vida diante dessas coisas que Jesus ensinou? Ore e viva essa oração poderosa. Isso vai fazer muita diferença na sua vida, na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua vida inteira. Deus te abençoe. Amém?